Olá pessoal, bem-vindo. Bom dia a todos vocês que me acompanham aqui no tutorial. Hoje eu vou mostrar a vocês um efeito prático para criar um modelo e fazer uma rotação com um processo de reversão junto a este modelo. Assim, é algo bem simples para que vocês tenham ideia como é que a gente pode conseguir esse tipo de efeito. E vamos começar aqui o nosso tutorial básico. Eu vou adicionar na área uma mesh cilíndrica. Vou abrir as propriedades aqui na esquerda e vou diminuir esse déficit. Vou deixá-lo aqui com 0,21. Vou aproximar, vou fechar as propriedades. Vou entrar com esse modelo no modo de edição. Vou ativar aqui em cima a seleção de faces, clicar fora. E aqui eu vou com Shift pressionado selecionar a face de cima, pressionar e selecionar a face de baixo. Vamos aproveitar e ativar o atalho I duas vezes. I, e vou empurrar o mouse para o centro. Eu consigo fazer o efeito de face embutida. Vou deixar aqui nesse ponto, para mim é o suficiente. Clicar com o botão esquerdo para ativar. Vou vir aqui em cima na opção Edge e vou usar essa opção, Bridge Edge Loop. Notem que ele já cria para mim aqui um objeto com a perfuração central. Eu vou clicar fora. Com o Alt pressionado, eu vou clicar entre uma face e a outra aqui na parte de cima, e ele seleciona apenas esse cinturão de faces. Agora eu vou usar aqui a tecla I duas vezes novamente. I, e vou empurrar para dentro. Note que eu consigo criar aqui faces embutidas nessas faces de cima. Vou clicar com o botão esquerdo para fixar e vou usar aqui o atalho Alt E, abro o menu Extrude e vou escolher essa ferramenta aqui, Extrude Faces Along Normal. Agora empurrando o mouse para cima eu consigo criar um relevo naquelas faces selecionadas onde eu embuti. Novamente eu vou utilizar o I duas vezes e clico com o botão esquerdo para fixar e novamente eu uso o Alt E, Extrude Along Normal. Agora eu vou empurrar o mouse para baixo apenas para dar detalhes ao nosso modelo e ficar mais fácil a gente visualizar o efeito que eu quero mostrar a vocês. Já tenho o primeiro objeto aqui já preparado para a demonstração que eu quero fazer com vocês, tá? Não vou colocar materiais, nada, vou apenas demonstrar como é que vai funcionar o efeito. Veja que eu tenho aqui o cilindro, que é o primeiro, que é esse que eu transformei. Vou colocar aqui como uma pedra diferente, vai ser o nome da malha. Agora eu vou adicionar o segundo cilindro, Mesh Cylinder. Notem que ele vai vir com a mesma proporção daquele primeiro cilindro que eu tinha preparado anteriormente. Eu vou usar o S de escala e vou empurrar para dentro para que esse segundo cilindro fique aqui bem no centro do nosso primeiro objeto. Com ele nessa proporção, nós vamos entrar. Eu vou, por enquanto, aqui ocultar o objeto que eu dou um nome de pedra diferente. E vou também entrar com esse cilindro no modo de edição. Vou selecionar apenas a face de cima. Eu vou usar o I, vou empurrar até um determinado ponto, aqui está ótimo. E aqui eu vou encostar o cursor em cima da malha, vou usar o atalho Ctrl R, onde eu gero o loop de arestas. Repare que ele criou um loop nessa parte superior. Eu vou usar o scroll do mouse para que ele crie 3 linhas de divisão. Nesse segundo objeto, nós vamos fazer o seguinte. Vamos clicar fora e nós vamos selecionar com o Alt pressionado esse intervalo entre essas duas faces que aqui estão. Mas nós vamos ativar aqui em cima a opção de faces, tá? Então aqui, com o Alt pressionado e o clique esquerdo, eu seleciono apenas essa parte. Agora vou também com o Alt e o Shift pressionado, selecionar o intervalo. Vou usar aqui o Alt E, e vou usar o Extrude Along Normals. Vou empurrar o mouse para cima para criar um pequeno relevo. E agora vou usar aquele recurso. E posso usar o Alt E e vou o Along Normal. Para que eu estou fazendo isso? É apenas para mostrar a vocês que vai haver uma variação durante o processo de rotação inversa que eu quero fazer aqui com uma simples ferramenta que a gente já conhece de um tutorial anterior. Pronto. Agora vamos trazer de volta a nossa pedra diferente. Temos aqui 2 modelos, né? Para o segundo eu vou dar o nome de pedra central. Vamos voltar para o Object Mode
Então, se eu quiser selecionar o objeto maior, ele vai ter o nome aqui de pedra diferente. Se eu quiser selecionar o objeto do meio, vai ter o nome de pedra central. Como é que a gente produz uma animação de rotação desse objeto aqui de cima de modo linear e constante? Vamos lá. Vou aumentar aqui o painel Timeline para facilitar a visão, tá? Eu vou selecionar esse primeiro objeto maior, eu vou abrir na barra da direita as propriedades Object. Aqui vocês vão ver que existe a rotação de Z, que é o eixo que está de cima a baixo. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Essa linha azul aqui. Eu quero rotacionar no sentido horário essa forma maior e no sentido anti-horário a roda menor na medida que a maior vai fazendo o seu giro. Então, selecionando a roda maior, nós vamos vir aqui nas transformações em Object Data. Em Z, nós vamos no frame 1 dizer que nós queremos criar uma chave de animação desse objeto com a rotação Z em 0 graus. Então eu vou clicar aqui no Animate Property, aqui vai ficar amarelo e aqui é gerado o primeiro quadro-chave de animação. Eu vou dar uma distância, vou vir aqui para o 40. Eu vou encostar o cursor nessa caixa de valores e vou multiplicar 360 graus, equivale a um giro. Então eu vou multiplicar 360 por 5. É como se ele tivesse nesse intervalo de 0 até 40, dando 5 giros. E vou dar o Enter. Pronto. Não vai acontecer nenhum movimento assim que a gente veja de imediato aqui na área. Mas a gente precisa criar a animação aqui. Então a gente clica em Animate Property e ele guarda a segunda chave aqui nesse ponto, que é o frame 40. Voltando ao início, dando Player, existe uma rotação, como vocês estão vendo. Como é que eu faço essa animação ser linear e ser constante? Primeiro passo, eu uso o cursor na timeline, utilizo a tecla T e abro o menu chamado Set Keyframe Interpolation. Eu vou usar o efeito de velocidade linear. Pronto, aqui eu já corrigi, agora nós vamos ter uma velocidade linear durante o procedimento, mas ele breca. Como é que eu faço ele ser contínuo? É simples, cursor na timeline, Shift E, Make Cyclical. Agora, se eu der um play, veja que o objeto vai ficar rolando constantemente. Só que ele está rolando no sentido anti-horário. Eu não quero, eu quero que ele gire no sentido horário. Então eu venho aqui no frame 40, onde eu coloquei a segunda chave. Repare que o valor aqui de 1800 graus, que é aquele 360 vezes 5, está em positivo. Então eu clico e uso um fator negativo aqui antes de 1800. Dou Enter e aqui eu vou desabilitar a chave e vou ativar novamente a segunda chave. Eu preciso usar novamente o Shift E e vou usar o Make Cyclical. Agora vamos voltar e vamos dar o Player. Agora você tem o objeto girando no sentido horário. Eu poderia fazer uma outra rotação de modo inverso na pedra que está de dentro. Mas o que é que seria prático eu fazer para criar essa rotação sem precisar fazer essas atribuições aqui do transformador de rotação em Z? Simples. Eu vou selecionar o segundo objeto e nele eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem mexer aqui, tá, pessoal? Eu vou baixar aqui a timeline e vou aplicar nele o constraint. Vou adicionar o constraint chamado Copy Rotation, tá vendo aqui? Quem é o eixo que eu vou usar para fazer a movimentação desse objeto aqui? Vai ser o eixo Z, então eu vou desabilitar isso aqui e vou habilitar o eixo Z apenas. Tanto em X e no invert também, tá? Aqui eu não vou mexer em nada. O que eu vou fazer apenas é, onde tem o target, que é o alvo, buscar o objeto com que essa pedra aqui vai fazer a rotação inversa. Quem é? É o objeto maior. Então eu clico no conta-gotas, clico no objeto maior, agora dando player, vocês vão ver isso, ó. Um objeto girando no sentido horário e outro no sentido inverso. Então crio aí um efeito de mecanismo de rotação. Ah, Luciano, eu gostaria de aumentar essa velocidade. É bem simples, pessoal. A gente seleciona o objeto maior, nós não temos o distanciamento entre as duas chaves 0 e 40, basta a gente clicar fora para poder desabilitar as duas chaves. Vamos selecionar apenas a chave que está no frame 40, ela vai ficar com um tom laranja, tá?
Encostamos o cursor em cima, pressionamos o botão esquerdo do mouse e arrastamos a chave para um ponto mais próximo. Vamos deixar em 10. Vamos voltar agora. Se dermos um player, vocês vão notar que a rotação agora aumentou. Se eu quiser aproximar mais, é interessante que vocês deixem aqui o frame bem próximo, tá? E aqui, se vocês derem um player, vocês não vão conseguir, nesse distanciamento aqui, criar o efeito. Então é preciso que vocês deixem pelo menos aqui 4 frames de distância. E temos uma velocidade maior. Eu gostaria de aumentar mais essa velocidade. Volto aqui no frame 4, venho aqui na Rotation e vamos multiplicar essa velocidade 360 por 8 em vez de 5. Vamos dar o Enter, vai ficar com um tom laranja aqui. Então, para poder gerar a chave lá, nós vamos clicar para desabilitar e vamos clicar novamente para aplicarmos a segunda chave com mais voltas no procedimento. Voltando agora dando player, está aí o objeto com efeito interessante de rotação e modo inverso a partir de segundo objeto. É interessante para que vocês possam depois, se quiserem usar a opção Motion Blue, vocês podem habilitar e fazer o efeito Motion Blue junto ao objeto como o vídeo que eu vou mostrar aí no final para vocês, tá? Bom proveito e até um próximo tutorial.